Olá! Você conhece o ABCD do trauma? Então vamos aprender agora. Para entender o ABCD do trauma, é necessário entender inicialmente o conceito de trauma. Então, o que seria trauma? Primeiro, um evento externo ao organismo que envolve uma energia, que envolve também, podendo ser de barreira física ou através também de um agente químico, que vão promover uma lesão no organismo humano e vai levar a um traumatismo, que é um organismo humano com essa lesão do trauma. E além disso, pode gerar também um politraumatismo, que são múltiplas lesões decorrentes do trauma. E daí é importante entender por que estudar o trauma é tão importante. Além da frequência dessas questões em concursos e residências, a epidemiologia do trauma é muito importante, principalmente no Brasil. Por quê? Quando a gente leva em consideração o mundo, são 5,8 milhões de óbitos em todo o mundo em decorrência do trauma. 10% das causas de todos os óbitos. E o trauma ele atinge basicamente a população jovem, que vai de 5 a 44 anos de idade. E no Brasil é a segunda maior causa de internações no Sistema Único de Saúde, o que gera altos custos. E em 2014 foi divulgado que tivemos no Brasil 45 mil óbitos só em acidentes de trânsito. E é importante ressaltar que na fase pré-hospitalar é necessário, primeiro, fazer-se a avaliação da cena, então observar, fazer a avaliação se essa cena é segura para a equipe de saúde chegar até esse paciente. Ainda, fazer a avaliação da cinemática do trauma, como provavelmente ocorreu esse acidente. Foi uma colisão lateral, uma colisão frontal? Isso tudo vai modificar as prováveis lesões que aquele paciente pode ter. Além disso, iniciar a abordagem do paciente, a abordagem primária e depois a abordagem secundária, e ainda priorizar tanto pacientes quanto recursos e o transporte. E aí, por que é necessário observar e avaliar e dar prioridades para a avaliação primária no trauma? Porque nós temos dois conceitos importantes, que é os 10 minutos de platina e a hora ouro. Então, estudos comprovaram que os 10 minutos de platina seriam os minutos necessários até a chegada da equipe para socorrer, né, essa vítima desse trauma e iniciar os primeiros atendimentos. E a hora ouro seria essa primeira hora de atendimento. E esses estudos comprovaram que, se respeitado essa hora ouro com todo o segmento de como deve ocorrer o atendimento às vítimas do trauma, existe 80% a mais de sobrevida desses pacientes. E aí a gente vai para o nosso ABCDE do trauma, que é a nossa avaliação primária ao paciente vítima de trauma. Então, o que seria a letra A? Abrir as vias aéreas, ou seja, verificar, avaliar as vias aéreas com o controle da cervical. Então, primeiro, verificar a permeabilidade das vias aéreas através de duas principais manobras, por exemplo. Primeiro, fazer o controle da cervical com o colar cervical. E existem duas manobras para deixar essas vias aéreas permeáveis, que seriam a manobra de chin lift e a manobra de jaw thrust. A chin lift seria a elevação do queixo, do mento, e a jaw thrust seria você elevar a mandíbula para abrir essa via aérea. Entretanto, em pacientes do trauma, é necessário avaliar se esse paciente tem uma provável lesão de cervical. Se ele tiver uma provável lesão de cervical, a manobra de chin lift com elevação da cervical, ela é contraindicada. E nós temos outros dispositivos que podem estar associados para abrir essas vias aéreas e deixá-las permeáveis, que seria a cânula de Guedel. Além disso, nós temos também as vias aéreas definitivas, que seriam, por exemplo, a intubação nasotraqueal ou orotraqueal, que é um procedimento invasivo. E nós temos também as vias aéreas cirúrgicas, como, por exemplo, a traqueostomia.
E aí, existem alguns dispositivos que podem ser utilizados nesse abecedário do trauma, começando com a letra A, que é a permeabilidade das vias aéreas com controle da cervical. Então, primeiro, nós temos o colar cervical, então, ressaltando também a manobra de chin lift, que é essa aqui, e a de jaw thrust, que é essa aqui. Nós temos aqui também a cânula de Guedel e ainda a intubação orotraqueal. Você quer saber mais sobre esse assunto? Então, clica no link e acessa o nosso curso de atendimento pré-hospitalar no trauma e a gente se vê na próxima aula.